Paulo, a preocupação do atual presidente Lula em relação às eleições municipais de São Paulo, e aí vem todo o conteúdo aí político e a interferência, né, do PT na candidatura do PSOL, que é em nome de Guilherme Boulos, o acordo do PT com o PSOL, né? A gente sabe que para esse acordo, Marta Suplicy é a vice de Boulos, ela que voltou ao PT depois de muitos anos, nessa aliança que foi costurada por Lula. Bom, o que traz a reportagem do Jornal Folha de São Paulo? Muito interessante, inclusive, é a manchete agora do Jornal Folha de São Paulo, assinada pela Kátia Seabra e Joamir Tavares, falando que Lula intervém, freia a rebelião e manda o PT injetar dinheiro na campanha de Lula. A ala do partido queria barrar repasses do fundo eleitoral ao aliado para priorizar candidaturas de vereadores e focar em vereadores do PT. E Lula diz, não, é preciso sim atuar e com força na candidatura de Guilherme Boulos. O presidente Lula acabou sendo acionado por alguns integrantes do PT para arbitrar sobre esse conflito entre as alas do partido, contrárias a um apoio financeiro com os recursos do fundo eleitoral para a candidatura de Guilherme Boulos, já que na legenda tem a vice, a petista agora, né, volta a ser petista, Marta Suplicy. E essa movimentação contrária à ajuda do partido partiu de pré-candidatos a vereador que reivindicavam uma compensação pelo fato do PT ter aberto mão de candidatura própria e aí utilizar mais recursos para valorizar os vereadores. Bom, tem aí essa questão financeira, né, Josias, mas é preciso mais que isso. Mas é curioso chamar até a atenção, né, o Lula está preocupado com a eleição de São Paulo. Muito preocupado, Fabíola. Essa preocupação se manifestou desde o dia em que ele decidiu que o PT não teria candidato próprio em São Paulo, porque não tem condições de ter. O último candidato do PT em São Paulo chegou numa posição constrangedora na eleição municipal passada, né? Então não tinha condições. Então ele impôs o Guilherme Boulos ao PT e impôs também ao PT, ou a uma ala do PT que torceu o nariz, o retorno da Marta Suplicy, que saiu do partido chutando a porta, né? E numa fase em que o PT era uma legenda acusada de corrupta, mensalão, petrolão. A Marta Suplicy virou as costas para tudo isso e saiu do partido batendo a porta. Então, recepcionar a Marta Suplicy de volta na legenda não foi uma operação simples. E o Lula executou essa operação. E o grande desafio do Lula hoje é o de envolver o PT na campanha do Guilherme Boulos, que é do PSOL. Inclusive, muita gente disse antes da formalização da aliança que esse envolvimento só se daria, que o PT só entraria de corpo e alma na campanha do Boulos se ele migrasse para o PT, se ele virasse um filiado da legenda, algo que o Boulos não aceitou, o PSOL não aceitou. Então, hoje, há necessidade de entrelaçar a candidatura a prefeito personificada no Guilherme Boulos, com as campanhas a vereador. E há vereadores do PT que torcem o nariz, e sobretudo porque o Boulos não deslanchou como muitos imaginavam que ocorreria. Agora, o Boulos tem presença eleitoral em São Paulo, chegou ao segundo turno numa disputa com o Covas, o Bruno Covas, na eleição passada, e não é um desempenho que se possa esquecer e negligenciar. Então, ele era, de fato, o melhor candidato que o Lula poderia escolher em São Paulo. Agora, como você disse, Fabiola, o Lula está preocupado, porque a situação é de empate técnico. Pesquisa do Datafolha, divulgada nos últimos dias, revelou que o eleitorado de São Paulo, embora tenha o Lula prevalecido na capital sobre o Bolsonaro na eleição de 2022 e também o Fernando Haddad, que disputou o governo de São Paulo, perdeu no estado, mas prevaleceu sobre o Tarcísio de Freitas em São Paulo. A pesquisa Datafolha mostra que o eleitor de São Paulo tem um viés conservador. Então, o Lula não pode esquecer esses elementos e a melhor forma de saber se o PT está ou não se envolvendo de fato na campanha do Boulos é saber se o partido vai botar dinheiro na campanha. Se não coloca dinheiro, aí o envolvimento é apenas cenográfico. Daí o envolvimento do Lula, exigindo que o partido coloque verbas na campanha. Do contrário, vai realmente ficar
complicado esse relacionamento, porque nessa disputa apertada, como ocorre hoje, ou existe a fusão de interesses, ou a situação do Boulos fica mais difícil. Não é impossível, mas há áreas em que o PT tem uma presença eleitoral e que o Boulos não tem. Eles precisam se complementar, os candidatos a vereador do PT e o candidato à prefeitura, que é o Boulos. Do Ó, contrário, a situação fica mais difícil para eles. bom, a gente está com o tempo aqui corrido, mas, ô Thales, é muito interessante nessa reportagem, traz esses bastidores, o bicho pegando ali entre os integrantes do PT, e aí o Lula é chamado. E o Lula é chamado, vai conversar com a Gleisi Hoffmann e com também a tesoureira do partido e fala, tem que colocar o dinheiro na campanha, tem que investir nisso. E o caminho que eles vão fazer é o investimento na candidatura a vice, que existe essa possibilidade, segundo a legislação eleitoral. E é Marta Suplicy, que é a vice de Guilherme Boulos, né? Um nome fortíssimo dentro do PT, mas existia resistência a Marta Suplicy. Enfim, a crise dentro do PT e sempre o bombeiro é o presidente da República. Olha quantas questões ele tem para tratar e tem que tratar isso. Lula acerta, Otales, tem que colocar dinheiro na campanha? Mais do que bombeiro, o Lula é a pessoa no PT que mais entende de eleição. Não é à toa que foi eleito presidente da República 3 vezes. Então, é uma idiotice do PT não querer apoiar, não querer investir no Boulos achando que isso vai beneficiar a eleição de vereadores, para focalizar na eleição de vereadores. O PT precisa de um bom desempenho do Boulos para eleger seus vereadores. É isso que o Lula está de olho. Está de olho. Vem cá, vocês querem eleger vereadores com Boulos saindo-se dessa eleição perdido? Mal? Que ele possa até perder a eleição, mas tem que perder a eleição com bom desempenho. E para ter um bom desempenho, tem que ter investimento do PT, porque o PSOL é um partido pequeno, um partido sem recursos. Então, quem garante o bom desempenho do Boulos, além da imagem pessoal dele, do trabalho pessoal dele, é o PT entrar na campanha. Se o PT não entrar de cabeça na campanha, é isso que o Lula sabe, está cobrando da militância. Se o PT não entrar de cabeça na campanha do Boulos, o PT que vai perder. Não é mais ninguém. É o PT que vai perder. Tem que ouvir, o partido tem que se guiar, nesse caso, por quem mais entende de eleição. E essa pessoa se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Interessante, né, Ronilson, rapidinho para você. O Lula mesmo, quando iniciou toda essa discussão, ele falou, essa eleição em São Paulo, você eu contra aquela criatura, né, contra a criatura, contra a figura, na verdade, foi o que ele falou. E eu aqui cometi até o erro, no momento eu falei campanha de Lula, não é campanha do Boulos, mas é que o Lula falou que o Boulos seria ele, né, e como a gente viu agora, o Bolsonaro reafirmou que o Nunes é ele na campanha. Disputa nacionalizada total, né, Ronilson? Concordo totalmente com o Josias e o Thales, e só acrescentaria com essa ênfase, né, que você faz no final. São Paulo, querendo ou não, é um referencial importante, e eu acho que ambos, né, Lula e Bolsonaro, estão realmente enviando todas as fichas nessa disputa. É muito significativo para o projeto político do presidente Lula, em termos de demonstração de força e desse enfrentamento com as forças mais conservadoras no país, sobretudo de um avanço bolsonarista, ter São Paulo, né, de alguma maneira, ter a cidade de São Paulo de alguma maneira. Então, isso é uma missão prioritária assim, para o presidente Lula. É, ter, ter São Paulo totalmente entregue, como ela está hoje, né? Mas, obviamente, nós estamos falando de um reforço com relação a um ideário mais bolsonarista, é uma derrota muito significativa para o presidente Lula de uma maneira pessoal, para o PT como partido, mas para o presidente Lula de uma maneira pessoal e para o projeto, evidentemente, que ele tem de governo, de poder e de projeto político, pensando inclusive em 2026. Então, acho que é realmente um farol o que há de acontecer em São Paulo.